Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Hebreus. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2. Nós dividimos por capítulos, mas eu oriento sempre que os irmãos leiam linear para que venha ter uma compreensão melhor do texto. Pois quando o texto foi escrito, ele não tinha essas divisões, ele foi escrito linear, na sua forma original, beleza? Então eu já fiz o capítulo 1, se por acaso você ainda não recebeu e quiser receber, manda um oi aí por 61991192421, irmão Alex, beleza? Vamos continuar então, nós vamos ler o último versículo do capítulo 1 para seguir a sequência da carta ou da homilia. Não são todos estes espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? É uma pergunta. Por isso, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos, para não nos desviarmos. Pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu sua julga paga, como ficaríamos nós impunes se desprezamos tão grande salvação? De fato, esta salvação foi promulgada no início pelo Eterno e depois confirmada no meio de nós, pois aqueles que a tinham ouvido, no caso aqui está dizendo em relação aos apóstolos, o Eterno confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo, e mediante dons do Espírito do Eterno, distribuídos conforme a sua vontade. Então aqui, o autor, que nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, ele está falando em relação aos sinais que os apóstolos faziam em relação aos milagres. Ora, não foi a anjo que o Eterno submeteu o mundo vindouro, do qual estamos falando. Em algum lugar, porém, alguém declarou que o ser humano, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que te ocupes com ele, pouco inferior aos anjos, o fizeste de glória e honra o coroastes, e todas as coisas pusestes debaixo dos seus pés. Antes que nós continue, pessoal, essa passagem aqui, que fala bem assim, em algum lugar, porém, alguém declarou, é um salmo, viu? Essa carta aqui aos Hebreus tem vários salmos que o autor, ele vem trazendo seu pensamento, trazendo escrevendo a sua carta, e de vez em quando ele coloca alguns salmos para poder fortalecer e fundamentar a sua fala. Vamos continuar. Se o Eterno submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Nós estamos no verso 9. Yeshua, a quem o Eterno tornou pouco inferior aos anjos, nós vemos coroar-te de glória e honra, por ter sofrido a morte. Assim, pela graça do Eterno, ele experimentou a morte em favor de cada um. O Eterno, por causa de quem é, para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados
todos procedem de um só. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-lo irmãos. Então, pessoal, Yeshua, em diversas vezes, ele chama os seus discípulos de irmãos. Então, as pessoas que seguem ele, que buscam fazer a vontade do Eterno e aplicar os ensinamentos que ele ensinou aos seus discípulos, são chamados de irmãos. E você vê isso claramente nos evangelhos. Quando diz: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Essa passagem aqui também é um salmo. E ainda, eis-me aqui, eu e os filhos que o Eterno me deu. Também é um outro salmo. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Yeshua participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim, libertou os que, por meio da morte, passavam a vida toda sujeita à escravidão. Interessante isso aqui, pessoal. Eu vou ler novamente. É o verso 15. Assim, libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeita à escravidão. Então, pessoal, você vê isso aqui claramente, que a maioria das pessoas, principalmente quem não tem compromisso com o Eterno, não tem uma esperança da ressurreição, elas têm medo da morte. Quando morre alguém, ou ela própria tem medo de morrer. E Yeshua veio nos libertar, entendeu? É algo extraordinário. Normalmente uma pessoa que realmente tem compromisso com o Eterno, ela não teme nada. É algo muito, muito forte. Nós temos que buscar isso, que o Senhor ele nos dá força para que nós venhamos ficar firme em todas as áreas das nossas vidas. Vamos continuar? Pois, afinal, ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. Por isso, deveria fazer em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem ao Eterno, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, e capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Então, é muito interessante, terminamos o capítulo 2, e é algo que realmente isso aqui é uma verdade. Aparentemente parece que é um conto de fadas, mas não. As pessoas que realmente buscam ter um compromisso com o Eterno, através de Yeshua, elas conseguem ter domínio do pecado através do próprio Espírito do Eterno. É como se ele selasse aquelas pessoas que entregam a sua vida para ele, e essa pessoa, ela como se ela recebesse uma blindagem, e ela consegue ser uma pessoa fiel, ao relacionamento. Ela não permite ser dominado por drogas, por bebida alcoólica, por vícios, E essa pessoa ela tem frutos de arrependimento. É uma pessoa que ama o seu próximo e ela busca fazer o que Yeshua pediu. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 2. Eu espero que você esteja acompanhando e até o próximo capítulo, beleza? Fique na paz, que o Eterno possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Yeshua. Um abraço, pessoal. Fique na paz do nosso Eterno.